Oi, pessoal. Aqui é o professor Aguimar com a correção da lista de exercício de número 2. Essa lista aqui, ela vai estar tratando um pouco mais especificamente sobre o calor latente. E aqui, ó, na nossa primeira questão, eu vou ler junto com vocês, ela diz o seguinte: explique o que é calor latente e por que a temperatura de uma substância não varia, isso aqui é importante, durante a mudança de estado físico, mesmo com a adição de calor. Bom, eu fiz questão de falar sobre isso lá no laboratório, quando eu levei vocês bem próximo a uma água que estava sendo ebulida, eh, antes do experimento, antes de nós realizarmos um dos experimentos. E eu fiz questão de falar e conversar com vocês a respeito disso daqui, tá? Nós percebemos que quando a substância ela atinge ali o seu ponto de ebulição, eu estou falando de ponto de ebulição, mas poderia ser qualquer outra mudança de estado físico, tá? Mas no nosso exemplo que eu dei lá, quando a água atingia o seu ponto de ebulição, o que que acontecia com ela? Ela não mudava mais de temperatura. E eu expliquei lá para vocês, né, que quando isso acontece, essa adição de calor que está sendo colocada na substância, ela serve para alguma coisa, né? E o que é essa alguma coisa? Essa adição de calor, ela vai servir para que a gente possa quebrar as ligações moleculares, né, e fazer com que a água líquida, naquele exemplo, se transformasse em água sólida, perdão, em água vapor, né? Em vapor de água, certo? Então, mesmo que nós estejamos adicionando calor, esse calor ele não está indo para a agitação molecular. Lembrando que a gente falou sobre isso, né? Que quando o corpo recebe energia, ele vai usar essa energia que está recebendo em forma de calor para aumentar a temperatura dele. As moléculas vão pegar essa energia, vão se agitar mais e automaticamente a temperatura vai subir. Só que chega um momento em que ele chega num ponto, né, que é justamente o ponto de transição de um estado para o outro. Neste momento, aí começa a agir o calor latente, né? O calor latente vai servir para quê? Para que o corpo possa mudar de estado físico. Isso ele recebendo, que é o caso da água lá, ou ele poderia também estar perdendo, tá? Ele poderia estar perdendo e aí também seria calor latente, beleza? Então, beleza. Aqui a gente já entendeu, é uma questão teórica, não é difícil, né? E vamos seguir. A questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: analise as afirmações abaixo. Aí temos a letra A, que diz o seguinte: durante a ebulição da água, a temperatura continua aumentando. E aí? A gente acabou de responder ali e eu disse que não, né? Então, nesse caso aqui, essa aqui seria uma afirmação falsa, certo? Vamos lá. Letra B. O calor latente de vaporização da água é maior do que a da fusão do gelo. Vamos pensar o seguinte: a água, para que ela possa quebrar essas ligações, ela vai precisar de um calor latente aí bem superior, né? Porque você está falando de quebra. Agora, quando você está no processo de ebulição, você vai o quê? Ganhar energia de alguma coisa, e pode ser de um outro corpo, ou de uma fonte de calor, né, inclusive. Então, essa água, ela vai receber essa energia e com certeza ela será maior, tá? Então, nós vamos colocar aqui um V de verdadeiro. Vamos lá, letra C. O calor sensível altera a temperatura, mas não o estado físico. Exatamente. Se o calor latente ele serve para mudar de estado físico, o calor sensível ele vai ser usado aí para alterar a temperatura, para mais ou para menos. Então, vamos colocar aqui como verdadeiro, beleza? Número 3, uma outra questão teórica também, que diz o seguinte: explique a diferença entre calor sensível e calor latente, dando um exemplo de cada um. Bom, nós falamos tanto na questão de número 1 quanto na questão de número 2 sobre isso. Então vai ficar meio que até repetitivo aqui o que eu vou falar, mas só para responder a questão, calor sensível é o calor necessário para que eu possa alterar a temperatura. Ponto. Agora, o calor latente é o calor necessário para que eu possa mudar de estado físico, né? E aí, ele pede um exemplo de cada um deles. Nós poderíamos dar o mesmo exemplo que nós demos agora, né, da água, mas poderia ter qualquer outra substância, tá? Poderia citar, por exemplo, o ouro, quando ele é aquecido para fazer as joias, ele vai aumentar sua temperatura em determinado momento, que é a temperatura lá de mudança de estado, né, do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, ele vai derreter. Naquele momento que ele estiver derretendo, passando do líquido para o sólido, perdão, no caso do sólido para o líquido, né, ele vai começar então a fazer o processo da fusão, né? Nesse momento aí ele está recebendo e ele está mudando, né, de estado físico, então seria um calor latente. Já quando nós continuamos aquecendo essa substância, por exemplo, em algum local, ela estaria mudando a temperatura, seria o caso aí, então, do calor sensível. A gente pode dar outros exemplos. Poderíamos falar aqui também de um espeto, que é usado lá durante um churrasco. Ele vai aumentar a temperatura dele, né, porque ele está ali na churrasqueira, então provavelmente ele terá ali a utilização ali do calor sensível, né? Ele não é o caso dele derreter, né? Mas
seria o calor sensível. Enfim, temos vários exemplos no cotidiano, você precisa citar somente um de cada, beleza? Continuando aqui, nós temos aqui o número 4, que diz o seguinte: o calor latente de vaporização da água é muito alto. Isso significa que a água evapora muito rápido. É preciso pouco calor para ferver a água. A água ferve a qualquer temperatura. Bom, já dá para descartar algumas coisas aqui, né? Isso daqui com certeza não faz sentido nenhum. Evapora muito rápido. O que que é rápido? Ficou muito sem sentido aqui também, tá? Falta muito impreciso. É preciso pouco calor para ferver a água? Vamos deixar essa para analisar depois, né? É necessário muito calor para que ela mude de estado, do estado líquido para o gasoso? Opa, aqui vamos deixar ela para analisar também. E a água ferve mais facilmente que o álcool? Não, a gente sabe que o calor específico da água é um calor específico alto, então eu já vou descartar aqui também, tá bom? A letra E. Por quê? Porque a água, ela tem um calor específico alto, então ela vai demandar muita energia. Então, com certeza o álcool, ele não terá um calor específico maior do que a água, tá? Agora eu deixei duas aqui, que é a letra B e a letra D. A letra B é preciso pouco calor para ferver a água, né? Isso aqui entra um pouco em contradição com o que o próprio exercício falou aqui em cima para nós. Ó. O calor latente de vaporização da água é muito alto. Bom, se é muito alto, a letra B é preciso pouco calor? Não. Vamos eliminar, tá? Então ficamos com a letra D, tá? Como resposta correta, beleza? Ok, agora vamos lá. Número 5. A número 5, ela tem aqui, ó, um pedaço de gelo de 200 gramas a menos 10 graus Celsius é aquecido até se transformar totalmente em vapor a 100 graus Celsius. Qual é o calor total absorvido? Aí ele me dá aqui, ó, os valores de calor específico do gelo, né? Água em fase sólida. Deixa eu tirar isso aqui que ficou muito ruim, né? Aqui, ó, do gelo. Ele me dá o calor específico da água, que nós já conhecemos. O calor latente de fusão, né? Porque esse gelo vai derreter. E aqui o calor latente de vaporização. Nós vamos precisar fazer o quê? Fazer por etapas, porque inicialmente essa água em estado sólido, ela está, obviamente, aqui no gelo, né? Ela é um gelo. Então, nós vamos pensar o seguinte, ela vai sair do menos 10, que está aqui no exemplo, e ela vai até a vaporização. Então, nós vamos pensar aqui comigo, ela vai ter uma quantidade de calor total dela, vai ser igual a quantidade de calor sensível para sair do menos 10 até chegar no zero, essa quantidade mais a quantidade de energia para fazer a fusão, mais, vamos lá, mais a quantidade de energia para sair do zero e chegar ao 100, né? Então, é calor sensível aqui, eu vou chamar aqui de QL, tá? Quantidade de calor na fase líquida, mais a quantidade de calor aqui na vaporização. Então, olha só, a quantidade de energia total vai depender disso daqui, a soma de todas essas energias que essa água vai precisar receber para poder chegar lá. Então vamos lá, vamos refazer aqui. Nossa quantidade de calor total vai ser a soma da quantidade de calor, então, na fase sólida, mais a quantidade de calor na fusão, né? Mais a quantidade de calor na fase líquida, mais a quantidade de calor aqui na última fase, que é a vaporização, né? Acho que cortou aqui, tá cortando. Ops. Tá cortando aqui, mas é um V, tá? Que acabou a rascunha aqui é pequena. Então vamos lá. Primeira coisa, quantidade de calor na fase sólida. Quem é a quantidade de calor na fase sólida? A quantidade de calor na fase sólida é daquele menos 10 aqui, ó. Vamos lá. Esse menos 10 que está aparecendo aqui para vocês, tá? Até chegar no zero. Como se trata de água, a gente sabe que no 0 graus Celsius, a nível do mar, ela vai começar a derreter. Então vamos lá. Como ele vai trocar de calor, então, e nesse momento, ele vai só mudar de temperatura, a gente vai considerar o Quimacete, tá? O Quimacete, então, vai ser o que? A massa dele, o calor específico dele e a variação de temperatura. Vamos fazer direto, que o meu espaço aqui está pequeno. Então a gente está vendo aqui, ó, que é 200 gramas. Então já vamos colocar aqui, 200 gramas. O calor específico da água, nesse caso, vai ser esse daqui, ó, 0,5. Por quê? Porque aqui ela está sólida. A gente sempre falou que o calor específico da água, perdão, é 1. Só que nesse caso ela está sólida. Então a gente vai colocar aqui, ó, 0,5 multiplicado por 0 menos, a parênteses aqui, menos 10, fecha parênteses, tá? Então nós vamos ter que a quantidade de calor na fase sólida vai ser, aqui a gente tem um menos com menos, vai dar mais, né? Então vai ficar um 10, porque o zero aqui não vai ajudar em nada. 200 vezes 0,5, pessoal, vai dar 100, né?
aqui vezes esse dá 100. 100 vezes aqui, que vai dar 10, vai dar o quê? 1000. Lembrando que a gente está tratando, daqui tá, a nossa unidade vai ser em cal. Então, essa primeira parte aqui, a nossa quantidade de calor na fase sólida, para sair de menos 10 e chegar em zero, vai ser de 1000 calorias. Agora nós vamos continuar, tá? Na fase, fase não, né? Mas na transformação, fusão. Fusão é mais fácil, né? A gente pode até fazer aqui, eu ia mudar a página, mas a quantidade de calor na fusão vai ser o quê? A gente vai usar, não o quimacete agora, né? Vai usar o quimole. E o quimole usa o quê? Quantidade de calor igual a massa, vamos colocar aqui já que estou sem espaço, a massa dele vai ser essa, multiplicado pelo calor latente de fusão. Vamos ver aqui que eu não lembro. É 80, olha só. Calor latente de fusão é 80. Então a gente vai vir para cá, vamos colocar 80, né? Então, a quantidade de calor na fusão vai ser o quê? 2 vezes 8, né? 16. Então, 16 tem 1, 2, 3 zeros. Então, 1.600 cal, tá? Nós já fizemos 2, tá? Guarda esse resultado aí. A gente vai precisar deles para... Já fez esse, a gente vai fazer esse aqui e esse aqui agora, tá? Tá, agora a gente precisa fazer então a quantidade de calor. Já fizemos ali da parte sólida, já fizemos da fusão, agora vamos fazer a quantidade de calor dele na fase líquida. Fase líquida é que macete de novo, que ele vai sair de zero e vai chegar no 100, né? Se tratando da água, claro, sempre considerando que eles estão a nível do mar, né? Então, é 100. Então, a massa dele, vamos repetir aqui, é 200. Agora, na fase líquida, é 1, que a gente já sabe. A temperatura final vai ser 100, porque ele vai chegar e começar a ebulir. E a inicial é 0, tá? A gente fecha esse parênteses. Essa conta aqui tá muito tranquila, né? Quantidade de calor latente não, né? Na fase líquida, 200 vezes 1 é 200. 100 menos 0 aqui antes de começar é 100, né? Obviamente. 200 vezes 1, 200. 200 vezes 100, eu só vou pegar, colocar o 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho, então, 20.000 calorias. Agora tá quase acabando, né? Não é difícil. Só, às vezes, um pouquinho trabalhoso, mas vamos lá. A última parte agora é a quantidade de calor na vaporização. Ele vai começar a evaporar, pessoal. Agora, estou mudando de estado físico. Se eu estou mudando de estado físico, então eu não vou mudar de temperatura, eu vou mudar só de estado. Então, aqui eu vou ter o que mole de novo. Então, quantidade de calor de vaporização vai depender da massa. A massa não muda, é a mesma. Só que agora eu vou precisar de um outro dado aqui, ó. Vou precisar disso aqui, ó. 540 caloria por gramas. Olha só que diferença da vaporização para a fusão. Olha só, de 80 para 540. Isso aqui responde lá aquela questão lá no início, né, que a gente estava falando. É preciso de muito mais energia para quebrar essas ligações. Então, eu vou colocar aqui 540. Eu vou ter, então, quantidade de calor para vaporizar uma água. Eu vou pegar e vou multiplicar isso daqui, né? 2 vezes 0 é 0. A gente vai cair esses dois zeros aqui, vai cair esse outro zero aqui também. Eu vou ter 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, eu vou ter 108.000 cal, né? 108.000 cal. Ótimo, olha só essa quantidade de energia comparada ao que a gente viu, né? E o que a gente vai fazer agora? Só somar. A gente teve, eu vou ter que voltar aqui, a quantidade de calor total, a gente vai pegar e somar. Vai pegar e somar aquela primeira quantidade, que era 1000, mais 1.600, mais 20.000. Vou colocar aqui embaixo, mas vocês vão me entender, né? Mais 1.080, opa, 1.080 não, 100.000, 108.000, né? E aí a gente só vai somar esse pessoal. Aqui, vamos somar aqui, ó, 108.000 mais 20.000, 128.000, 129.000, 130.600. Então vai dar 130.600 cal. Isso aqui é a energia necessária para pegar aquele bloco de gelo e chegar na vaporização, beleza? Para a gente finalizar, nós vamos fazer, né, esse exercício de número 6. Esse exercício de número 6, ele usa o mesmo gráfico que nós já utilizamos no slide, tá? Que é esse daqui. E aqui ele diz que tem uma substância qualquer, tá? Uma substância desconhecida, que tem 300 gramas dela, né? E ele quer saber aqui, ó, qual é o calor latente de vaporização. Ele sabe que pelo exercício aqui, ele está falando que ele estava inicialmente no estado sólido. Então aqui, ó, nesse menos 10, estava sólido. Daqui até aqui, a gente percebe que mudou a temperatura, subiu. Então, provavelmente, ele estava chegando em um momento em que aconteceria a fusão dessa substância. Aqui a temperatura não sobe, então provavelmente estava acontecendo a fusão. E aqui a gente percebe que começa a aumentar de novo, começa a subir.
Se está subindo, é calor sensível, só que chega um determinado ponto que não muda mais a temperatura. Então, a fase, ou melhor, a vaporização está acontecendo aqui, ó, pelo gráfico, tá? Então, se a gente observar, vamos dar um zoom aqui, que até eu não estou enxergando, ele começa a vaporização aqui, ó, no 5.000 e vai até os 6.500. Então, desse trecho aqui, esse trecho aqui, ele está ganhando 1.500 calorias, certo? Esse dado é importante para nós, porque o que mole, né, a quantidade de calor latente, depende da massa multiplicado pelo calor latente, que é o que nós queremos. A quantidade de calor está sendo dada pelo gráfico. Então, eu vou ter aqui, ó, tem alguém me cobrando, 1.500 calorias igual. Eu já vou pegar o L que está multiplicando, vou descer ele para cá. O L não, o M, né? A nossa massa é 300 pelo exercício ali. Vou colocar aqui. E vou deixar o L isolado. Aqui é fácil, é só cortar, cortar. 15 por 3. Meu calor latente vai dar o quê? 5 cal por grama, certo? Então, essa aqui é a nossa resposta do número 6. E nós encerramos, então, a lista de número 2.